Hoje eu pedi para o irmão Raimundo colocar aqui esse quadro branco, porque nós vamos entrar numa porção do livro de Gálatas que talvez requeira uma certa esquematização do pensamento. Ou seja, é uma porção muito rica. E é uma porção que exige uma explicação contextual muito grande. Ou seja, nós vamos estudar aqui o capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 15, do versículo 15 até o versículo 22. Porção esta que está inserida dentro de um contexto histórico muito grande. Então, acredito que o quadro ele possa nos ajudar a visualizar todas as informações do texto. Amém, queridos? Então, se os irmãos quiserem se aproximar um pouco mais, não tem problema. Tá bom? Se os irmãos aí atrás também estiverem enxergando bem, também não tem problema. Pode ficar à vontade. O importante é que nós vamos usar esse quadro hoje para melhor tornar melhor explicada a palavra. Tá bom? Então, abra sua Bíblia em Gálatas 3. Vamos ler aqui do versículo 15 ao versículo 22. Não nos esqueçamos que nós estamos falando acerca da relação fé versus lei. Ou seja, nós estamos inseridos dentro de um debate que hoje em dia já não se fala mais sobre isso. E quando se fala, poucos entendem, poucos podem debater o assunto. Mas estamos aqui inseridos dentro de um debate muito apropriado, sobretudo para o primeiro século, ou que era corrente no primeiro século. Qual era o grande debate? Ora, em virtude da Igreja de Jesus Cristo, que nasceu a partir da morte e ressurreição do Senhor, a partir também do Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram então a pregar o Evangelho a toda criatura. Não é assim que aconteceu? Bem, em face então desse surgimento da igreja, da nova igreja de Jesus Cristo, a pergunta é: qual é o papel da lei quando se leva em consideração que a lei era própria lá do Antigo Testamento, era própria do judaísmo, a lei que foi dada a Moisés, a partir de um pacto que Deus fizera com o povo de Israel, quando os tirou da terra do Egito. Então a pergunta é: e essa lei de Moisés, cuja coluna vertebral é os 10 mandamentos? Preste atenção nisto, muito importante. Qual é o papel que a lei dada a Moisés, a lei no seu conjunto, no seu geral, tendo por coluna vertebral os 10 mandamentos, qual é o papel que essa lei mosaica tem agora no Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, havia quem argumentasse, quem considerasse que a lei fosse um elemento crucial e fundamental, fulcral, dentro do Evangelho, como sendo fonte de salvação. Como alguns defendiam, vocês vão encontrar isso lá em Atos capítulo 15, versículo 5, quando é dito que havia um grupo de pessoas em Jerusalém, pessoas convertidas a Jesus Cristo, ou seja, eram fariseus, escribas, lideranças do judaísmo, que ao se converterem a Jesus Cristo, agora dizia que se não guardar a lei de Moisés, não era possível que alguém fosse salvo. Então havia, número 1, aqueles que consideravam que a lei era fonte de salvação. Ou seja, era um elemento fundamental para se determinar a salvação de alguém. Bem, mas havia outros que não acreditavam assim. Não. Eles sabiam que a salvação era pela fé. E pela fé somente. Entretanto, vem o sofisma, né? Que é a meia-verdade. Apareceram aqueles, número 2, que diziam o seguinte: não, a salvação não salva. Entretanto, ela possui um papel fundamental no processo de salvação. Ou seja, a lei, ela continua no projeto de Deus, não como aquela que oferece salvação para o que a cumprir, mas é o meio pelo qual o cristão pode se santificar. Ou seja, seria, de acordo com esse segundo grupo, no cumprimento da lei que ocorreria, portanto, a santificação.